Para conquistarmos coisas boas na nossa vida, para melhorarmos de vida, nós precisamos de ação. Precisamos movimentar. Vou compartilhar com vocês uma parte da minha trajetória profissional onde me exigiu muitos movimentos, muita ação, mas que trouxeram resultados fantásticos, sensacionais e valeu muito a pena. Olá, eu sou o Diogo Oliveira e você está no canal Viva Seu Flow. Eu trabalhava com vendas externas, com atacados de ferragens e ferramentas, mas não estava conseguindo nenhuma empresa boa, assim, sabe? Para estar na rua. Porque para você estar na rua trabalhando, você tem um custo bem alto. O carro, você está ali, então você tem manutenção, seguro, combustível, despesas, você tem alimentação, roupa, telefone. Então eram despesas altas e você já sai disso, e se você não consegue um valor bom, você acaba ficando no prejuízo. Então, como eu não estava conseguindo uma empresa legal, eu decidi parar e pegar um outro tipo de negócio. Na época eu encontrei um café e confeitaria que me interessou, aí, só que eu não tinha grana para comprar, a pessoa estava vendendo ponto. Eu propus trocar pelo meu carro, a pessoa aceitou, eu assumi o negócio. Então eu assumi meio sem grana, então eu produzia, vendia, o dinheiro que entrava ia lá, comprava, produzia, vendia, foi aumentando o faturamento, foi aumentando clientela, tudo, mas todo o dinheiro que entrava ali ficava ali mesmo, né? Eu estava sem recursos, sem conseguir tirar um dinheiro para mim naquele início. Na época eu praticava dança de salão. Eu tinha um amigo que a gente fazia aula juntos, a gente tinha começado lá atrás juntos, e ele se dedicou a ser professor. Ele tinha outro trabalho, mas ele também casou com uma bailarina e eles montaram uma escola de dança de salão. E eu estava sempre lá com eles na escola, como eu não estava tendo grana para pagar para ir fazer aula, eu estava lá na escola deles, ajudava nas turmas mais básicas, completar os pares. Eles tinham se especializaram em tango, então eu fazia as aulas deles. Quando eles tinham algum compromisso e não podiam dar aula, eu substituía eles como professor. Até que chegou no início do ano de 2007 e esse meu amigo ele recebeu um convite de 2 academias para dar aula nas academias. Naquela época a dança de salão estava super em alta, muita gente querendo aprender, os alunos das academias pedindo para ter aula nas academias, e ele foi convidado para dar aula, mas como ele tinha a escola dele, tinha os horários lá, não valia a pena para ele sair do espaço dele para dar aula em outro lugar. E ele me indicou. Para mim aquilo foi uma surpresa, porque assim, eu não pensava em ser professor de dança de salão. Na verdade eu nem queria, eu tinha dança de salão como hobby, sabe? Alguma coisa prazerosa que me desse um lazer ali. Eu pensava que eu poderia, tornando aquilo uma obrigação, perder alguma coisa que eu gostava, deixar de ter aquilo como lazer. Mas eu estava naquela situação financeira que não estava tão favorável e apareceu a oportunidade, caiu no meu colo, era só ir lá conversar com as pessoas e começarem. E eu decidi me abraçar. E eu fui e comecei a dar aula em 2 academias. E foi muito legal, assim, para mim foi muito bacana, porque eu descobri que eu sentia o mesmo prazer de dançando, dando aula. Eu gostava de ensinar, assim, e descobri que eu tinha uma facilidade também como professor. Depois de um tempo com o café, eu fiquei pouco tempo com ele, eu decidi vender, não queria mais a cafeteria. E fui trabalhar de empregado num lugar, depois fui trabalhar numa loja de carros como vendedor de automóveis, de carros usados. E continuei dando as aulas de dança de salão. Uma dessas academias, ela foi caindo o movimento, ela fechou a turma de dança de salão, foi fechando algumas coisas. E eu falei, opa, vou procurar outro lugar. Acabei encontrando uma academia perto de onde morava, uma academia maior, com um público bem maior, assim, foi muito legal. E aí eu continuei nos meus processos das minhas aulas de dança. E aí em 2008 eu estava trabalhando numa loja de carro e tava uma crise econômica naquela época, assim, sabe? A economia estava devagar, as vendas estavam bem baixas. E naquela época eu fazia terapia com florais. Até que um dia a minha terapeuta pegou e falou: por que você não para de trabalhar com venda de automóveis e trabalha somente com a dança de salão? Aquilo para mim foi um baque, assim, sabe? Quando ela falou aquilo, sabe quando você para e pensa? Porque assim, eu já no primeiro momento não queria, tinha medo que aquilo deixasse de ser prazeroso e se tornasse uma obrigação. Mas ainda a dança de salão era uma segunda atividade, né? Se eu quisesse parar e tal, eu parava.
Daí, a partir do momento que aquilo se transformasse na primeira opção de trabalho, e única até, né? Seria uma responsabilidade, e eu tava com esse medo de deixar de ser prazeroso, tudo. Mas, como as coisas estavam ruins, fechou uma das lojas do grupo que eu trabalhava, eles estavam mandando várias pessoas embora. Eu falei, quer saber? Me põe no meio desse bolo aí também. Saí da loja e passei a me dedicar exclusivamente à dança de salão. Na época eu tinha uns 2 anos dando aula de dança de salão. Então, como a dança de salão ia ser minha única fonte de renda, aí eu comecei a ir atrás de outros lugares para dar aula de dança de salão, né? Eu precisava de mais renda. E aí fui achando escola de dança, mais academias e tal. Fui preenchendo mais a minha agenda. Até que eu cheguei num ponto onde eu dava aula em 6 lugares. Isso foi legal por um ponto que eu fui crescendo e tal, tendo mais alunos, mais contatos, e reunia a galera no final do ano, fazia assim um churrascão, confraternizando todo esse pessoal, assim, era bem gostoso. Mas também, ao mesmo tempo, era cansativo, né? Porque eu tinha que ficar deslocando de um lugar para o outro. Na época, eu acabei comprando uma moto para reduzir custo e reduzir tempo de deslocamento. Então, frio, chuva, tudo eu estava lá, eu de moto, né? Então, a minha ideia era reduzir os lugares que eu dava aula, concentrar mais em escola de dança. Porque academia eu não conseguia ter mais de uma turma por semana ali, né? Em escola de dança não, eu conseguiria ter várias turmas. E aí consegui fazendo isso, estava numa escola de dança maior, fui reduzindo as academias. E aquela academia que eu falei que eu tinha começado a trabalhar perto de casa, depois de 4 anos, eles acabaram mudando o foco, mudou sociedade e tudo, e eles começaram a focar muito em lutas. Então já não estava mais interessante, foi mudando o público, continuar trabalhando ali, além de outras coisas que foram acontecendo, desde mudança de local das aulas, tudo. Mas o que aconteceu? Aqueles alunos da academia, eles não queriam ir para outros lugares que eu dava aula, por exemplo, no centro e tal, eles não queriam deslocar, ter esse incômodo, né, esse inconveniente. E aí, eu pensando o que fazer, uma amiga minha pegou e falou, você não tem nenhum espaço na sua casa que você possa dar aula lá, uma sala, um quarto, uma garagem, alguma coisa assim? Na época eu morava na casa da minha mãe e tinha uma garagem lá nos fundos, uma garagem grande, cabia 2 carros e ainda sobrava espaço e tal, a garagem era fechada. Eu conversei com a minha mãe, ela liberou para eu começar a dar as aulas ali e eu abri as minhas primeiras turmas nesse espaço. E alguns que eram meus alunos nessa academia vieram para cá, eu fui trazendo alunos de outro lugar, comecei a divulgar e começou indo. Chegou um momento que eu acabei saindo dessa escola de dança que eu estava e concentrando todas as aulas nesse espaço que eu tinha na casa da minha mãe, que eu chamava de garagem da dança. E ali eu consegui ir divulgando, aumentando os alunos, passei por processos, veio pandemia, então teve aquelas pausas, depois retomamos, quando voltou um público diferente, porém até foi melhor, um público mais maduro, mais estável financeiramente. E assim foi, e foi um processo aí de dança de salão de 16 anos dando aula. Foi muito bom para mim, assim, eu tive muitas experiências, eu aprendi muito, eu conheci muitas pessoas, eu fiz amigos, tive namoradas, conheci a minha esposa pelo meio da dança de salão, fiz viagens tanto para conhecer lugares, através de amigos que eu conheci na dança, como para participar de congressos, fazer aulas. Pude deixar de fazer trabalhos que eu não gostava para trabalhar com a dança, onde eu me sentia muito realizado trabalhando com aquilo, né? E o melhor de tudo é que assim, ainda me pagavam para fazer aquilo. Quando eu comecei a trabalhar com a dança de salão, eu pensava, nossa, estou fazendo algo que eu amo, que eu gosto, que eu faria de graça, mas eles ainda me pagam para fazer isso. E me pagavam bem, assim, eu não podia reclamar. Porque nas academias de dança de salão, a minha hora-aula era maior do que dos outros professores de ginástica. E os professores de ginástica tinham lá suas formações, educação física e tudo, e eu não tinha uma formação na área de dança de salão, eu tinha conhecimentos de dança de salão. Foi muito importante ter feito esses movimentos, porque me trouxe muita gratificação, muita realização, muitas coisas boas. Então, é isso que eu digo, se você quer transformar a sua vida, se você quer mudar, se você quer coisas melhores, precisa fazer movimentos, precisa de ação. Vou te trazer algumas dicas para conseguir colocar a ação mais presente na sua vida e para conseguir fazer os movimentos que precisa. Esteja aberto a possibilidades. Lembra,
Eu não fui atrás da dança de salão, eu até não queria, mas a oportunidade apareceu e eu decidi aceitar. Segunda dica, comece. Inicie, não espera estar tudo pronto, preparado, apenas comece. O que eu fiz? Quando eu comecei a dar as aulas de dança de salão, você acha que eu estava super preparado? Não, eu não era professor. Eu tinha experiência em dança de salão, tinha dado algumas aulinhas ali, mas eu comecei. E aí, no meio do processo, eu fui melhorando, fui fazendo ajustes, fui buscando conhecimento, fui me aprimorando. Se a gente esperar tá tudo certinho, perfeitinho para começar, a gente nunca começa. Pessoas que são muito perfeccionistas sempre estão adiando ali, porque nunca vai estar 100%. Busque mais informações, busque conhecimentos, não se acomode. Quando a gente se acomoda, pode ser que no momento esteja bom, mas depois isso pode estar em declínio. Quando eu estava na dança de salão, quando eu comecei na dança de salão, estava super em alta a dança de salão. Por isso que tinha essa busca das academias por professores, porque tinha muita procura por parte dos alunos. Mas a dança de salão teve seu ciclo e começou a ter sua queda. Então já não estava mais interessante para as academias, eles já não tinham uma demanda grande. Então eu fui para um lugar onde eu fui trabalhar exclusivamente com a dança de salão, escolas de dança de salão e o meu espaço de dança de salão, onde eu atendia um público que realmente queria isso. Então é importante também fazer ajustes, buscar conhecimentos. Eu queria entender como funcionava o comportamento das pessoas através da dança ali. Por que uns aprendiam, outros não aprendiam, uns conseguiam, outros não. Aí eu fui estudar psicologia corporal para aplicar isso para a dança. E foi muito legal, porque aí eu consegui transformar, criar um diferencial. A minha dança de salão ela tinha um quê terapêutico também. Mude tudo se necessário. Se a coisa não estiver boa, se você estiver por um caminho e não estiver dando certo, mude, certo? Eu trabalhava com vendas externas, não estava fluindo, comprei um negócio lá, não deu certo, vendi, comecei outra coisa. Faça mudanças. Uma hora você encontra o caminho. O caminho da dança para mim foi sensacional. Eu trabalhei 16 anos como professor de dança de salão, mas também chegou um momento que o ciclo foi fechando e a gente precisa ter coragem. Coragem é outra coisa muito importante para fazer esses movimentos, para começar, para mudar e para terminar também quando é necessário. Desapegue, saia da zona de conforto. Se você está incomodado na zona de conforto, se não está tão bom, é sinal que não está mais tão confortável. Então não espere ficar ruim para que o movimento aconteça. Tenha iniciativa, tenha ação, vá para o movimento, faça a sua vida acontecer, busque as coisas que você quer. Conta aí para mim, quais são os projetos da sua vida? O que você almeja fazer que você está sempre adiando, deixando de lado? Compartilha aí nos comentários. Quem sabe esse pode ser o start para começar aquilo que você sonha, deseja, mas que ainda está lá em stand-by. Grato por assistir o conteúdo até aqui, deixe seu like, compartilha com quem você acha que está precisando fazer um movimento na sua vida e se inscreve no canal para continuar recebendo conteúdos de desenvolvimento pessoal e engrandecimento. Até mais!